Aleluia. O Lico está trabalhando com o Wagner, né? Não, né? Tá não. Então, amém. Depois. Bom, depois a gente vai mostrar, né? Quando ele chegar aí. Glória a Deus, mais uma vez o MRC, Deus tem abençoado. O Lico foi campeão brasileiro, né, de Jiu-Jitsu 2012, levando o nome do Senhor lá entre os grandes e também o nome do nosso ministério, né? Graças a Deus por isso. Mas depois ele não está aí, quando ele chegar aí a gente vai fazer ele está trabalhando com o Wagner, né? A gente vai fazer uma homenagem aí a ele. Amados, eu quero estudar com você algo hoje, trazer para você uma mensagem sobre algo que é bem real nos dias de hoje. Porque, na realidade, o que tem acontecido é que o inimigo muitas vezes tem prevalecido sobre nós, porque a nossa mente continua a mentalidade antiga. Você precisa renovar a sua mente, você precisa ter a mente transformada. Eu sempre digo essa passagem, Romanos 12:12, que diz: não vos conformeis com esse tempo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter a nossa forma de pensar mudada. Eu quero que você veja comigo, porque nós, quando entendemos o tempo que Jesus passou sobre a face da terra, nós vemos que Jesus fez muitos milagres, né, incontáveis, não dava para escrever em livro, mas a maior parte do tempo que Jesus esteve sobre a terra, durante os 3 anos e meio do seu ministério, em específico, ele passou ministrando aqueles 12 homens, ele passou trabalhando a mentalidade daqueles homens. Então nós vemos a disposição de Jesus em transformar o tipo de pensamento daqueles homens, porque nós sempre falamos que se eu mudo a tua mente, eu mudo você. Nós não temos como tocar na tua carne, nós não temos como modificar isso, mas se a mensagem do reino consegue alcançar a tua mente, o teu pensamento, isso é transformado, automaticamente todo o teu interior, toda a tua casa é transformada. O grande problema é que nós temos pensado de forma religiosa. Isso tem travado a vida de muitas pessoas. E eu quero mostrar para ti que muitas vezes nós estamos pensando como religiosos. Estamos achando que o inimigo está vindo por uma área. E na realidade ele está nos atacando por outra. Nós precisamos identificar. Amém. Você precisa ser uma pessoa que tenha um discernimento. Eu tenho falado que até mesmo no ato de cear, não dá tempo de nós entrarmos nisso hoje, mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos discernir o corpo. O que é isso? Você precisa entender de forma clara o que é a ceia, não de forma religiosa. Você precisa discernir o que era a palavra de Deus, para que ela serve na tua vida, e qual é a vontade de Deus para esse tempo. Acontece que muitos de nós temos andado, sabe, amado, com medo de algumas coisas que não têm efeito na nossa vida, mas temos deixado de vigiar em outras coisas que têm muito efeito na nossa vida. Alguns de nós estamos tendo medo porque a vizinha, ela é da Corimba, porque a outra do lado botou o frango da sadia na esquina, porque ciclana é uma pessoa que vive xingando e que fica fazendo oração contrária na minha vida. Olha a forma religiosa de pensar. É verdade. O que teu irmão falou, você vai aprender a sair disso. Diga para ele, irmão. Diga: eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, amém, irmão? Nós não temos espaço mais para esse tipo de pensamento. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda que não é por aí que o inimigo vai prevalecer na tua vida. Porque o que acontece conosco, amado, é que o inimigo tem prevalecido na nossa forma de ser cristão. Porque nós temos caminhado como religiosos. Nós temos nos conectados não com a palavra, não com a revelação da palavra, mas com aquele achismo que alguns homens, para benefício próprio ou da entidade, nos ensinam. Mas a mensagem do reino, ela quebra tudo isso, porque o que Jesus ensinou não foi diferente. Mas sabe o que acontece, amado? A mensagem de Cristo trazia para aquele povo descontentamento. Eu quero que você pense sobre isso. Você sabe com quem Jesus teve problema na época em que ele viveu sobre a terra? Com os religiosos, com a igreja. Jesus não teve problema com as prostitutas. Jesus não teve problema com os enfermos. Teve, amado? Jesus não teve problemas com os publicanos, com os pecadores. Jesus não teve problema com esse povo.
Porque até quando ele estava sendo crucificado, o ladrão se converteu. Jesus teve um problema com a igreja. Diga para o seu vizinho, o problema de Jesus foi a igreja. Diga para ele. E nós achamos que Jesus veio para poder estabelecer uma igreja, uma religião, mas ele veio anunciando a mensagem do reino. Ele disse assim: é chegado a vocês o reino de Deus. O reino é chegado. Jesus nunca estabeleceu isso. O que nós chamamos de igreja, mas pastor, o senhor não sabe aquele versículo que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amado, eu sei, só que você é que não sabe o original. Porque na verdade, quando se fala no original, não se fala igreja, se diz eclésia. No original, que nós, a tradução da Bíblia, muitas vezes é um problema para nós. E quando Jesus disse que estabelecer uma igreja, não era a igreja local, não era o templo, era uma eclésia. E sabe o que era uma eclésia? É como se fosse um senado, aonde os embaixadores, aonde os representantes daquele reino se reuniam. Olha o que Jesus disse: Pedro, sobre você, sobre esta pedra, sobre essa palavra que eu lanço, eu estou edificando uma eclésia. Ele disse: eu estou edificando a minha embaixada, eu estou edificando o meu senado, eu vou botar homens importantes reunidos para resolverem assunto do meu reino. Mas o homem disse que Jesus veio estabelecer uma igreja. E começamos então a pensar de forma religiosa. César tinha uma eclésia, tinha um senado, sim ou não? Você já estudou isso na escola, amém ou não amém? Amém. Tinha um senado. Os romanos tinham um senado, César, que era romano, tinha um senado. Todos os grandes líderes e reis tinham um senado, porque Jesus é rei. E o que ele estabeleceu na terra, o que é o reino de Deus? É a influência do rei sobre o povo. O que é o reino de Deus na terra? É a influência de Deus, do reino de Deus sobre as nossas vidas. Jesus disse: eu estou estabelecendo uma eclésia, que somos nós, para lançar, para poder divulgar a influência do meu reino no meio do povo. Isso muda toda a nossa concepção de igreja. Amém ou não amém, amém? Então não é um templo físico, é um tipo de vida, um estilo de vida que é influenciado diretamente pelo reino e que alcança a minha vida e que me faz influenciar outras pessoas. Tem uma porção de gente que tem carteirinha de membro de igreja, mas não tem nada de reino de Deus. Tem uma porção de pessoas que dizem que são cristãos, mas que não conhecem nada de Bíblia. Aí vem querer discutir. Eu digo: olha gente, se quer discutir comigo Bíblia, tem que conhecer. Não vem cá, porque o meu pastor me ensinou. Não vem com esse papo, porque teu pastor também não sabe o que é a revelação da palavra. Para você falar, fala de causa que você possa ganhar. Se você não sabe, não fala. Porque nós entendemos, a religião tem matado pessoas. E o que eu quero trazer para você? Que a forma religiosa, ela tem travado a vida de muita gente. Aí você vê mulher com depressão. Você vê pessoa que está com medo de sair de casa porque a vizinha fez o trabalho de macumba para ela. Verdade. E a situação está tão drástica agora que o pessoal, em vez de colocar o frango, está botando caldo quinó. Você vê que o negócio dos alguidades diminuiu, né, amado? Era grandão. Agora está pequeno, porque estão botando caldo quinó de galinha. Não está dando mais para botar o frango está caro. Mas as pessoas estão com medo disso. Eu quero mostrar para vocês, gente, eu não consigo conceber que cristãos da nossa era, da nossa época, do século 21, continuem vivendo com a mentalidade do passado e que sejam alcançados por essas baboseiras e que na realidade não conhecem o que a Bíblia fala sobre nós. Existem coisas na Bíblia que te dão segurança. Existem palavras de Deus reveladas para você que realmente dizem que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prevalecer. Que podem fazer o que quiser, a tua vida está guardada em Cristo Jesus. Que podem sacrificar o que quiser. Se você está em Cristo, nada, nenhum mal pode tocar em você. Mas nós, como temos a mente passada, pensamos: você encontra o irmão, cadê o irmão? Tá, o irmão vem todo de lado. O que houve, pastor? O que houve, irmão? Não, pastor, você não sabe, batalha espiritual. Esse dia eu fui com um apóstolo, gente, só acontece comigo e com o Flamengo, né? Eu fui com o rapaz, só Jesus na causa. Tomara que ele não veja esse vídeo, nem veja essa. Em nome de Jesus, que ele não veja isso. Eu vou falar. Mas o cara, não, eu sou
apóstolo da libertação. Eu falei, pô, já comecei, falei, pô, Jesus, que mistério é esse? E o cara foi comigo, ele queria fazer um mapa da minha vida. Qual é o teu sobrenome? Teu nome é Santana? Eu falei, como é que é o teu Santana? Eu falei, meu é Santi, apóstolo, anda com 2 anos. Ele disse, rapaz, tu sabe o que significa esse Santana? Eu falei, não. Já me assustei, né? Eu falei, não, o que é? Ele, rapaz, segundo não sei quem, os historiadores, Santa Ana foi a avó de Jesus. Eu disse, eu sou primo dele, beleza. Até aí começou a melhorar. Aí, rapaz, mas tu não sabe porque foi babalorixá, de orixá, de algum, de não sei quem. Eu falei, cara, fala em português, que parada é essa? Ele, cara, o negócio é que esse santo, esse demônio, esse negócio, quem tem esse nome, está amarrado nos 12, fundado nos 13, preso nos 14. Eu falei, Jesus. Eu comecei a sentir o peso das cadeias já no meu pé. Eu falei, Jesus, o que é isso? Amado, não, mas a gente tem que fazer um mapa. Eu falei, meu Deus, as Orionara se converteu. O cara quer fazer meu mapa astral no pleno século XXI na igreja. Amém, apóstolo. Apóstolo do Senhor, Deus te abençoe. Mas não precisa fazer meu mapa, não. Eu quase comecei a chamar ele de Google Mapa, apóstolo Google Maps, né? Ou então apóstolo GPS, que acha todo o caminho. Mas, amado, eu não consigo conceber essas coisas. Fica difícil a gente entender. Eu não quero que você menospreze as coisas espirituais, mas eu quero te mostrar que algumas coisas são inverdades, infundadas e que na realidade são práticas religiosas. E que nós temos a facilidade de acreditar nisso, porque eu sempre digo para vocês que o povo brasileiro é naturalmente místico. É verdade. Então as pessoas saem do catolicismo, saem daquele tipo de idolatria e vêm para cá também querendo idolatrar o quê? Você vai para algumas igrejas, ele bota um fitinho no teu braço. Só tiraram o Senhor do Bonfim e escreveram Jesus. E tem irmão que acha bonitinho, pastor, não tira enquanto não rebentar. Porque quando não rebenta o mal está saindo. Isso é lá do Senhor do Bonfim. E a família veio da Bahia, mano, batendo tambor. Eu sou lá da Senzala. Esse negócio veio de lá. Aí o outro vem botar sal. Você liga a televisão de madrugada, o pessoal está fazendo a sessão do descarrego. O cara está de branco. Se você liga para lá, pastor, estou com um problema no meu casamento. Aí uma mulher sentada. Não estou falando da religião, você sabe o que é já. Qual é a igreja? Não estou falando da igreja, estou falando da prática. Que é de Babilônia. Aí atende, oi, boa noite. Qual é o seu problema? Meu marido foi embora. Peraí. Estou recebendo aqui um sinal. Olha só. Existe um encosto na tua vida. A mulher está lá do outro lado. Isso foi um trabalho feito na encruzilhada, amado. E o povo liga. E o povo vai para lá. Sexta-feira ofertar para poder desfazer isso. Diga, em nome de Jesus tem que acabar. Diga isso. Amém. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Então vamos lá. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O pessoal tem medo do livro de Apocalipse, né? Mas Apocalipse significa revelação, e revelação de Jesus Cristo. Então é um livro que nós temos que estudar. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ter que passear por alguns versículos, tá? Aleluia. Apocalipse 2,14. Enquanto você abre, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui, porque eu sei que mentalidades distorcidas vão cair por terra essa noite, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado na nossa mente, tem iluminado o nosso entendimento, de forma que nós não sejamos religiosos, mas praticantes da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos conhecer a verdade essa noite, a verdade é Jesus. Pai, fala conosco. Nos dá ensinamento da Tua Palavra. Nos liberta, Pai, dessas práticas pagãs e babilônicas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Apocalipse 2,14 diz assim. No entanto, tenho contra você, estou lendo a NVI, algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Aleluia. Olha para mim. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui, essa é uma das 7 cartas às igrejas, e a Bíblia está dizendo, o Senhor vem dizendo o seguinte: eu tenho alguma coisa contra você, porque você aceita no meio
no meio de vocês, no corpo da igreja, pessoas que são seduzidas pelos ensinamentos de Balaão. E aí nós precisamos nos reportar quem foi esse cara, o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que ele induziu, ele instruiu Balaque, um outro homem, a levar o povo de Deus a práticas de idolatria e também a prática de perversão sexual. O que é isso? Nós vamos voltar lá no Velho Testamento, em Números, já, deixa aberto sua Bíblia aí. E nós vamos voltar em Números, mas a grande realidade é, preste atenção nisso, vê se isso não cabe com a nossa realidade de hoje. O povo de Deus estava tomando posse daquilo que Deus tinha para ele. O povo de Deus, Deus tinha chamado eles para tomar Canaã, né? A terra que emana leite e mel. E eles então, quando entraram naquela terra, eles não tinham tão facilmente aquela terra. Eles precisavam pelejar por aquilo, eles precisavam lutar por aquilo que queriam. E eles então começaram a avançar, tomar posse. Mas quando chegou a determinada época, quando eles tinham que enfrentar um rei chamado Balaque e seu povo, a palavra diz que Balaque contratou um profeta, e esse profeta deveria amaldiçoar o povo de Deus. É diferente de hoje. As pessoas saem das suas casas, vão até esses centros, vão até essas pessoas para poder fazer com que elas amaldiçoem a outros. Sim ou não, amado? Sim. Então a prática de amaldiçoar e querer mal a outras pessoas está desde o Antigo Testamento. Isso não vem de hoje. E a Bíblia fala lá em Números que esse homem contratado, Balaão, que na realidade seria um profeta de Deus também, mas que se corrompeu pelo dinheiro que foi oferecido. Por isso eu digo para você que você deve saber aquilo que te ensinam. Você deve prestar muito atenção se é realidade o que estão te ensinando, porque esse profeta foi comprado por dinheiro. E o rei Balaque então disse para ele: vamos subir em um monte, e quando nós chegarmos naquele monte, você vai amaldiçoar esse povo para que eles não vençam a mim. O rei sabia das coisas espirituais, e ele levou então Balaão para lá. Mas todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar o povo, ele não conseguia amaldiçoar, porque o Senhor vinha para ele e dizia assim: não amaldiçoa, abençoa. E ele tentou uma, ele tentou duas, tentou 3 vezes. Ele não conseguia amaldiçoar, e Balaque, o rei, começou a ficar muito chateado, porque dizia: rapaz, eu contratei você, eu vou pagar você para poder amaldiçoar esse povo, e você vem para mim e você abençoa esse cara na minha presença. Aí então Balaão falava para ele: cara, como é que eu vou amaldiçoar aqueles que Deus tem abençoado? Aleluia. Eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque toda vez que eu vou lançar uma palavra profética, o Senhor aparece e diz: não fala isso, abençoa eles, diz que eu sou com eles. Volta lá em Balaque e fala para eles: assim diz o Senhor, esse é o meu povo, eles vão prevalecer, não vale encantamento contra eles. O cara não conseguia amaldiçoar. Aí eu me recordo, eu já falei aqui algumas vezes, talvez você não tenha escutado, mas de um colega meu, que ele é de uma outra religião. E ele então veio falar para mim, na realidade ele é maçom, e ele veio falar para mim, ele disse: Marcelo, aconteceu algo engraçado. Ele é espírita. Ele disse: rapaz, o cara foi dar lá o relato lá na reunião deles lá, e o cara falou o seguinte, que de noite foram no cemitério para poder fazer um trabalho. E o cara estava assustado porque ele não é cristão. E ele veio falar: pô, tu é pastor, cara? Eu sou. Pô, deixa eu te contar um negócio. Então ele falou: rapaz, eu fiquei impressionado com o que o cara estava falando. Que foram no cemitério fazer um trabalho, então tinha que pegar um defunto fresquinho. Nem na hora, depois da morte, ele dá descanso, né, cara? E só vai na cova do pobre. Aí tinha que achar um defunto fresquinho. Bom, foram lá achar um defunto fresco. Cava aqui, vai lá, quem é mais fresco? Acharam um. Ele falou que foram lá, cavaram tudo, tiraram. Quando eles iam abrir o caixão lá, iam mexer naquele defunto, a entidade lá, demoníaca, desceu lá e manifestou em algum dos presentes naquele ato e disse assim: nesse aí, não toca. Procura outra cova. Mexe em outra pessoa, mas não toca nesse aí. O cara estava morto lá, ou a mulher, não sei. A pessoa estava morta lá. Disse assim: nesse aí não toca. Então eles perguntaram: por que não pode tocar? Não toca nesse, porque esse pertence ao homem lá de cima. Eu não tenho autorização para mexer aí. Eu preciso de autorização e não tenho. O cara que era macumbeiro ficou intrigado. Ele disse: rapaz, como é que pode? Não pode mexer nos crentes, não. Nem depois da morte a gente tem autorização para mexer no cadáver dele. Amado, é isso que eu quero dizer para você. Se você está aqui, você tem que dar glória a Deus. Jesus guarda
Um soldado caiu no seu túmulo e tocou num osso. O cara já estava morto há muito tempo. E numa determinada guerra, o soldado é ferido de morte. Cai no sepulcro do profeta. E algum osso, um fêmur, um cotovelo, um rádio, sei lá o nome desse osso, qualquer que tenha entra. Mas algum pedaço de osso daquele cadáver que já estava mais do que em decomposição, estava para fora da terra. Glória. Aleluia. E o profeta, o cara vai lá, o soldado leva um tiro, leva uma facada, espadada, não sei qual foi o lance, mas a Bíblia diz que ele é filho de morte e cai. Quando ele caiu, amado, é igual ping-pong, ele caiu, quando caiu, bateu no osso do profeta. Mesmo depois de morto, ainda tinha unção na vida do cara. Amado, bateu e levantou, ressuscitou porque tocou no homem de Deus. Há poder e há unção nas nossas vidas, amado. Eu quero te declarar isso, entenda isso. Eu não estou trazendo você aqui para ficar brincando de abobrinha, porque esse não é meu papel. A minha mensagem sempre é uma mensagem de confronto com aquilo que é a tua mente, com aquela religiosidade que te ensinaram. Mas a realidade é que a Bíblia declara, não só a Bíblia, mas Deus também traz isso em fatos reais, porque aconteceu e a pessoa que me contou não era cristão e disse: eu quero que você me explique como é que isso pode acontecer. E aí eu falei o que a Bíblia dizia, porque a Bíblia também relata. Amém. Que Deus guarda a nossa vida e também guarda a nossa morte. E aí o profeta ficou, o rei começou a ficar nervoso. Eu não consigo pegar esse povo. Até aí você está alegre, amém ou não amém, irmão? Amém. Abra comigo sua Bíblia lá em Números capítulo 23, versículo 23. Liga um pouquinho, Deus, só para... A gente faz assim de vez em quando, lembra? Dá uma... Números 23 diz assim, lá no Velho Testamento, lá no início, quarto livro da Bíblia, se me fala a memória, Números 23 diz assim, amém? Vamos lá? Amém. Diz assim: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Aleluia. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Contra esse povo não vale encantamento. Obrigada. Balaão disse assim: você pode me dar o dinheiro que você quiser, mas nenhum dinheiro vai conseguir resolver o problema, porque não há nada que a gente faça de trabalho, de macumbaria, de feitiçaria, nada disso vale contra esse povo. Contra eles não vale encantamento, contra eles não vale magia, nada que se faça dá certo contra eles, porque eles são guardados. Ao contrário disso, as pessoas vão falar: vejam o que Deus tem feito na vida desse povo. Amado, isso quebra todo o ensinamento que nos deram de religiosidade. Quando nós transicionamos do mundo do Egito para Cristo, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador de verdade, quando nós temos um encontro real em Cristo, a palavra diz que nós estamos guardados nele. Sabe o que é isso? A tua vizinha pode não gostar de você, o problema é dela, ela vai ter que te engolir. Amém. A pessoa pode não gostar de você, mas amado, você é o crente zagalo, eles vão ter que te engolir. Não tem para onde correr. O inimigo fica iludindo o povo lá, e os religiosos iludem o povo aqui. Aí você encontra um irmão com dor na coluna, o outro aqui com seta. Que seta? Parece semáforo. Parece placa de trânsito. Tem um irmão que você encontra na rua, aqui um lado você vai entrar, o irmão vai para a esquerda, o outro está para a direita. Seta na cabeça, seta no pé, o irmão seta. Que seta, mano? Você tem que tomar posse dessa palavra. Aleluia. É isso que a Bíblia ensina, que não vale nada contra você. Glória a Deus. Amém. Foi levantado um homem para amaldiçoar o povo, e o próprio homem que queria amaldiçoar disse: não me adianta pagar, porque eu não consigo amaldiçoar esse povo. O Deus deles é mais forte do que o nosso. O Deus que protege eles é muito mais forte. Aleluia, Jesus. Obrigado. Não é magia, não vale encantamento. Glória a Deus. Então Amém. fala para o seu irmão, vira para ele e diz assim: irmão, abandona essa prática de seta. Diga para ele. Diga para ele: irmão, para com esse negócio de batalha espiritual. Ô, chulicando, o diabo apareceu para mim, pastor. Ah, eu estava orando, o diabo estava aqui do meu lado. Sai, capeta, não me dá uma flechada. Com medo. Passa na esquina e pede licença. Está com medo de quê, criatura?
gosta disso, volta para lá. Vai começar o lado de Israel. Se você gosta desse negócio, fica lá, sem problema. Mas, amado, não adianta, eu não vou vir para cá e trazer sal de Israel, terra de não sei de onde, eu não vou trazer água de lugar nenhum. A água que eu vou te dar aqui ou é da torneira ou é Minalba. Não tem aqui na igreja, não tem água de Israel, amado. Amém. Ai, pastor, não faz campanha com água de Israel, né? Se você pagar minha passagem, eu vou para lá e eu cobro para você. Sem problema. E até oro eu cobro. E fala até mistério para te devolver o cobro. Amado, uma passagem de Israel, mano. Churi canta. Sem problema. Porque tem gente que gosta disso. Saiu de lá da corimba, saiu de lá do espiritismo, mas gosta das coisas místicas aqui na igreja. Mas bom, dado a isso, amado, eu preciso correr com você porque eu quero, esse assunto é extenso. Eu quero vencer essa religiosidade que está na mente de alguns ainda. Ele falou que não valia encantamento. Mas então, pastor, como é que está o negócio? Então está tudo certo, está tudo beleza, não tem mais problema na minha vida? Não, aí que começa o negócio. Diga assim, aí que começa, diga isso. O diabo ele nunca desiste. Ele sempre vai procurar táticas novas para poder te pegar. É uma realidade que o reino espiritual existe. Nós cremos nisso. A gente sabe que existe um inimigo lutando para destruir a tua família, amém, amado? Você está entendendo isso? Sim. Existe um inimigo tentando trabalhar na tua mente. Existe um inimigo tentando trabalhar na tua saúde. Existe um inimigo tentando buscar. A Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então realmente é uma realidade que Satanás está querendo fazer alguma coisa contra a tua vida. Mas pastor, eu nunca fiz mal para ele. Você só de ter nascido, você já é um mal para ele, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e ele não gosta de você. Pastor, eu nunca me envolvi com nada. Você não precisa se envolver com nada. Só o fato de ter nascido e ser a imagem e semelhança de Deus já é inimigo dele. E aí, o que ele fez? Disse assim, Balaão, olha, por isso que nós lemos lá em Apocalipse, dizendo que aquela igreja aceitava os ensinamentos de Balaão, que induziu Balaque a levar o povo de Deus a pecar em práticas imorais sexuais e idólatras. Por quê? Porque ele disse assim, eu não tenho como pegar esse povo através de macumba. O diabo sabe que não pode pegar você através disso. Se você está andando em Cristo. Se você está aqui hoje e não recebeu Jesus, amado, não somos igreja aqui de querer converter ninguém, nesse negócio não é minha praia. Mas recebe Jesus na tua vida. Não adianta levantar a mão e não abrir o coração. Pode ficar tranquilo que nós não vamos terminar aqui com a prática da oração do arrependido, porque às vezes a oração de arrependido não tem nada. Mas o que eu quero dizer para você é te mostrar pela palavra que Jesus precisa entrar e habitar na tua vida, no teu coração. Porque se ele não habitar, aí sim há problema, aí sim há legalidade para o inimigo entrar. Pois bem, então ele disse assim, como é que a gente faz? O cara disse o seguinte, Balaão, olha só, nós não podemos fazer com que a macumba, com que o problema, com que todo o encantamento, palavra contrária, nada disso vale sobre ele, mas nós temos uma tática. Eu pensei em outra coisa, vamos colocar o povo para pecar. É isso aí. Diga para o seu vizinho agora Deus vai falar contigo. Fala, cuidado com a tua ferida, fala para ele, irmão. Olha para mim, não esconde ela não. Amém. Que Jesus vai revelar ela agora, amém, irmão? Glória a Deus. Toda ferida é para ser tratada, amém, amém? Você vai viajar comigo e deixa eu tratar a tua ferida em nome de Jesus? Nós podemos tocar nessa ferida para que ela seja sarada em nome de Jesus? Todos nós estamos aqui para aprender, amém, irmão? Amém ou amém? Amém. Bom, então ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar umas mulheres de fora, umas mulheres idólatras, bonitas, e vamos introduzir no meio deles. E aí os caras que são poderosos pegadores, que gostam de dar um pulinho ali, um pulinho aqui, é fácil da gente pegar. E se a gente fizer eles pecarem na carne, eles vão pecar contra Deus, e assim eles então levantam a ira de Deus contra eles, e aí nós conseguimos uma brecha para entrar na vida deles. Você sabe qual é a arma de Satanás eficaz sobre as nossas vidas? É nos fazer pecar contra Deus. Ele não pode tocar em você, por isso a Bíblia diz que ele está em derredor, mas ele pode induzir você a pecar. Então o que o cara fez? Pegou as mulheres e colocou no meio deles. Vai lá, as mulheres todas bonitas, e começa a se enfeitar e passeia no meio deles. Porque eu vou lhe falar, tem Jezebel às vezes até dentro da igreja. Você acha que todo mundo que está dentro da igreja é santinho? Mentira.
tem uma porção de carnébia. Tem uma porção de carnébia, churrasco puro dentro da igreja. Pastor, ora pelo meu namoro, é carne pura quando fica sozinho. O negócio que acontece não é coisa de Deus. O irmãozinho olha para você, olha, mas aquele irmão, ele é um santo homem de Deus. Tu não sabe, criatura, ele já está com a barba do lado escorrendo, doido para passar o carnébia. E quando ele te vê, ele começa, Jesus, para mostrar que é espiritual, porque ele quer te seduzir. É o espírito da gira que pomba, ou da bomba que gira. A gira que pomba, a bomba que gira. É desse negócio. A ordem das batatas não altera a salada, né? Mas o negócio é que é isso que o inimigo quer fazer. Você está com um problema no casamento e vem aquela irmã que tem um pandeiro avantajado, passa por você e diz assim: como é que vai, amor? Tudo bem? O cara tá fraco, não vigia. Jesus queima a minha carne. Como é que Jesus vai queimar a tua carne, irmão? Aí você sobe um monte, desce um monte, não converte, porque você precisa vigiar. Porque essa é a arma de Satanás. Ele disse assim: a gente não adianta, o diabo não está mais querendo levantar ninguém para fazer uma culpa, não fica preocupado com isso. Não tem ninguém amarrando sapo com teu nome, até porque o sapo acho que está em extinção. Antigamente a gente pegava rã, não tem mais. Os curimbeiros acabaram com a rã há muito tempo, gente. Antigamente a gente fazia farofa de rã, tu não vê mais rã no meio da rua. Quando chovia a gente ia para a rua com lanterninha de vela para poder pegar rã, não tem mais rã, fizeram tudo nas esquinas. Então acabou. Você não precisa mais, não estão costurando, não estão fechando, não estão botando teu nome na esquina, mas tudo que estão botando não vale de nada. Mas o que nós temos que vigiar? Que Satanás vai querer fazer você pecar. Ele vai querer fazer você pecar na internet, fazer você pecar na televisão, fazer você pecar no pensamento. Ele vai querer fazer você pecar nas suas amizades. Ele vai montar toda uma estratégia para levar você ao pecado, porque se ele fizer você cair, ele faz você pecar contra o Senhor. É verdade. E aí há consequências. É verdade. Porque caindo o homem na mão de um outro homem, há quem o livre. Mas quando a gente cai na mão de Deus, quem livre? E essa é a arma. Você está entendendo isso, amado? Sim ou não? Amém. Está claro para você? Amém, não amém? Amém. Aleluia. Então você vai abrir comigo a Bíblia. Eu quero te dar um exemplo bem rápido. Está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Abre sua Bíblia comigo aí. Eu quero falar sobre a vida de um homem que não vigiou. 1 Samuel 4, 18. Diz assim, 1 Samuel 4, 18. Aleluia. 1 Samuel 4, 18. Diz assim: quando ele mencionou a arca de Deus, Eli, não é Eli minha esposa não, viu gente? É Eli o sacerdote. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Vou ler novamente. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Aleluia. Olha para mim agora. Esse homem era um profeta de Deus. Esse homem era um sacerdote do Senhor. E esse homem, ele era durante 40 anos, ele foi líder do povo de Deus. Ele liderou o povo de Deus, ele liderou a igreja, a maior igreja, até porque era o templo central do Senhor. E ele foi um homem que ele não vigiou. Ele começou muito bem a sua carreira, mas o final da vida espiritual desse homem foi trágico. Temos muitas pessoas que começaram bem na fé, mas que ao longo da carreira vão morrendo. Você já viu isso? Amém ou não amém, mano? A pessoa começa muito bem, começa no gás, começa no coisa. Eu sempre digo, gente, eu tenho medo de quem começa muito gás. Você começa a ver a coisa certa, a coisa funciona, a coisa anda, e daqui a pouco a coisa vai parando. E quando você procura, é a síndrome de Eli. No final o cara morre, aquela mulher morre, porque acaba que o pecado envolve aquela pessoa e o diabo derruba ela. O que nós precisamos aprender é o que nós temos visto no Vale Encantamento dos que estão de fora, mas nós precisamos aprender aqui dentro como nos posicionarmos, qual mentalidade, que tipo de ação eu devo ter contra essas coisas. Aí nós vemos então que esse homem, ele caiu da cadeira e morreu. Existem algumas coisas que eu quero te explicar aí. Primeira coisa, esse homem, ele era o sacerdote. Então nós entendemos que ele era o principal. Mas
Com o tempo passando, ele foi começando a relaxar. Existia uma coisa dentro do templo do Senhor que se chamava a lâmpada de Deus. Era uma candeia, era uma lâmpada, e era um mandamento do Senhor de que essa lâmpada não se apagasse. Isso era uma figura para as nossas vidas, de que o fogo de Deus não pode se apagar em nós, amém, irmão? Então a ordem de Deus era: não deixe a lâmpada do templo se apagar. Mas a Bíblia diz que Eli começou a ficar muito frio na fé. E quando ele começou a ficar frio, a lâmpada de Deus começou a quase se apagar. A primeira coisa que nós entendemos, amado, é que você não pode deixar que a lâmpada, o fogo de Deus, apague na sua vida. O que Satanás quer fazer é esfriar você, é apagar a lâmpada. O templo hoje somos nós, amém, amado? Amém ou não amém? Nós somos edificados hoje templo do Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mão. Isso aqui é só um prédio. O monte é só um prédio, é só um monte, é só um morro. Não tem nada de santo lá, santo somos nós que vamos lá. Aqui não tem nada de santo, somos santos, somos nós que ficamos aqui. Nós chamamos casa de Deus porque aqui ninguém mora, aqui é um templo para Ele, é dedicado para Ele. Esse ambiente nós preparamos para adorá-lo. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em nós que somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos o templo. Onde é que Deus habita? Diga em nós. Em nós. E onde você vai, Deus vai junto. Quando você volta, Deus volta junto. E acontece que esse homem, então, a Bíblia diz que não podia deixar apagar a lâmpada do Senhor. E esse homem começou a permitir que a lâmpada se apagasse. Isso também começou a fazer outras coisas. Esse homem passou a ficar sentado na cadeira. Onde é que você está sentado? Pula essa parte. Esse homem começou então a ficar sentado lá na cadeira. Ele começou a ficar desanimado. E a palavra diz também que a sua família, depois eu volto na cadeira onde você está sentado aí. Esse homem então, a palavra diz que os seus filhos, que significa a sua casa, os filhos começaram a se prostituir. E esse homem já não tinha mais o controle. A Bíblia fala que os filhos de Eli não respeitavam mais os mandamentos do Senhor, e eles se deitavam com as prostitutas, e eles se prostituíam na porta da igreja. Eles então pecavam perante o Senhor. E nós entendemos, quando nós falamos de prostituta, nós falamos de mulher, nós também entendemos isso como igreja. Isso quer dizer que esse homem, esse ali, que era o cabeça do lar, esquece isso como mulher do mundo, entenda isso como revelação. Quando a Bíblia fala de mulher, a Bíblia está dizendo também sobre igreja. Esse homem permitia que a sua família fosse influenciada por vários locais. Amado, o que eu sempre digo, você precisa ser fiel à liderança que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não tem como você ficar recebendo informação de vários lugares, porque uma hora vai conflitar e vai ser uma brecha na tua vida espiritual, amém, amado? Se você concorda com aquilo que nós pregamos, fique aqui. Se você não concorda, procure uma outra tribo, procure um outro lugar que caiba a você e que você se encaixe. Agora, o que eu sou contra a pessoa que vai, faz pacto aqui, pessoa que faz pacto ali, faz aliança aqui, faz aliança ali. Hoje você procura a pessoa que está na Assembleia de Deus Marechal Hermes, amanhã ela está na Universal de Campo Grande, depois da manhã ela está na congregação de Irajá, e assim ela vai, porque ela não está indo no lugar para Deus falar. Amado, a Bíblia diz que o grande problema de Eli é que a sua família se deitava com outras mulheres. Amado, você deve ter apenas uma esposa, você deve ter um lugar, você deve ter aliança em um local onde Deus vai te instruir, aonde aquele alimento foi separado para você, amém, irmão? Amém. Eu não estou dizendo para você vir para cá, seja fiel ao teu pastor onde você é. Nós não precisamos cantar ninguém, porque a nossa igreja cresce e cresce muito. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa parar de se prostituir espiritualmente. Amém. Recebe uma visão daqui, recebe uma visão dali, recebe outra visão dela. Sabe o que é isso? Prostituição espiritual. Você não tem uma linhagem certa. Você não sabe para onde vai. Você não sabe qual é a visão da tua liderança, qual é a visão da sua igreja. E você deve buscar isso. Você deve saber exatamente como funciona e o que pensa o teu líder espiritual. Você deve estar envolvido com as coisas. Eli permitiu que a sua casa fosse influenciada por alianças que não agradavam a Deus. Eu sempre digo, pense muito bem antes de fazer alguma aliança. Não se iluda por balá-balá. Não se iluda por uma boa palavra. Agora busque ao Senhor para Ele te revelar exatamente com quem você deve fazer aliança. Nós nunca devemos fazer alianças espirituais por amizade. Nós nunca devemos fazer alianças espirituais por beleza do templo. Nós nunca devemos fazer alianças espirituais por uma boa mensagem.
toda aliança espiritual deve ser feita espiritualmente. Você deve receber a revelação do teu Espírito. Amém ou não amém? Amém. Então não se aliança comigo porque eu sou o pastor mais bonito da Zona Oeste. Eu não vou nem perguntar amém uma vez, senão vai dar problema, né? Amém ou não amém, esposa? Em nome de Jesus. Então você tem que se aliançar com pessoas, com uma igreja, com líderes, ser fiel a ele. E a palavra diz, você está em Samuel, você vê só um negócio comigo. 1 Samuel capítulo 3, no capítulo 3, verso 1, olha o que diz a palavra aí. 1 Samuel mesmo, capítulo 3, verso 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha o que diz: naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha para mim. Agora eu vou chegar onde você está. Quando você é influenciado por várias vozes, quando você tem muitos líderes falando na sua mente, quando não há um ensinamento só, quando há prostituição espiritual, e quando você é uma pessoa que é ociosa espiritualmente, essa era a condição do profeta, do sacerdote ali. A Bíblia diz que naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Você sabe por que muitas pessoas não escutam e não entendem Deus falar com ela? Primeiro, porque elas ouvem muitas vozes, porque elas estão querendo ouvir Deus de todos os lugares. Vai nesse profeta para ver se Deus fala, vai ali para ver o que Deus faz, vai lá para poder ver isso aqui. Esse dia me chamaram e disseram que vou fazer um jejum. Porque nós vamos jejuar por você. Eu falei: jejua pelos que estão do meu lado, ora pelas pessoas do meu lado, escuta o que Deus vai falar, porque na minha vida espiritual eu sei como é que está. Mas eu quero que Deus levante as pessoas do meu lado. Não se preocupa comigo não, porque embora a gente tenha perdido o filho, embora emocionalmente nós estejamos no chão, mas o espírito está pronto, diz o Senhor. Ainda que o homem exterior se corrompa, diz a palavra, o homem interior se renova a cada dia. Então nós precisamos discernir o que Deus está falando. E aí a palavra diz que porque esse homem tinha perdido a direção de Deus, porque esse homem agora ficava sentado na cadeira e não queria mais fazer esforço espiritual, e ficava parado, sem querer fazer mais nada. A Bíblia diz que Deus parou de falar com ele. A Bíblia diz que as visões já não eram mais frequentes, Deus não revelava mais nada. É por isso que você não está tendo mais direção de Deus. É por isso que você não consegue mais discernir a vontade de Deus, a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós paramos no banco, quando nós nos conformamos em sermos domingueiros, Deus não fala com a gente constantemente. Eu não sei vocês, mas Deus fala comigo direto. Glória a Deus. Sabe por quê, amado? A última coisa que eu quero é ser um cara com a bunda para esquentar a banco. Deus nos chamou para fazer alguma coisa nessa geração. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que é isso, amado? Preste atenção no que eu estou te falando. Deus diz o seguinte: você é dispenseiro. Dispenseiro do mistério. O que é isso, amado? Dispenseiro é aquele que vai lá e pega alguma coisa e traz para entregar para outra pessoa. Ele disse assim: os mistérios estão todos aqui. Eu vocacionei você para ser dispenseiro. Eu quero te mostrar coisas ocultas. Eu quero te revelar o que ninguém sabe. Eu quero te dar visão. Eu quero falar contigo. Deus disse: a você eu confiei ser o dispenseiro dos meus mistérios. Oh, Jesus. Olha, amado, quando Jesus estava no meio da multidão, você vai lembrar como é que Jesus falava? Em parábolas. Quando está no nosso meio, Jesus fala em parábolas. É uma mensagem só para todos. Quem está sentado no banco e não quer sentar no banco, mas entenda isso de forma espiritual. Seja inteligente, eu sei que você é. Sentado no banco de forma espiritual. Você pode ser uma pessoa que não tem cargo na igreja, mas pode exercer seu ministério lá no teu trabalho. Amém ou não amém? Amém? Você pode ser uma pessoa que exerce o ministério com as suas finanças. Você pode ser uma pessoa que exerce o seu ministério com uma oração. Existem várias formas. Nem todo mundo vai ser ministro e pregador, mas todos devem estar envolvidos no reino. Aleluia. E quando a gente entende isso, quando nós enxergamos aquilo que Deus quer, quando nós compreendemos que essa ociosidade nos mata. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Daqui a pouco eu acho, volto lá de novo.
Eu ia te contar alguma coisa, eu não me recordo agora o que é. Mas quando nós entendemos o que Deus quer, que nós não devemos ser pessoas que se conformam e não estarem envolvidas, Deus fala com a gente. Então, quando nós estamos no meio geral, Deus fala por parábola. Mas quando o Senhor Jesus queria falar dos mistérios, a Bíblia diz que ele separava os 12. E para aqueles 12 ele falava: olha, eu vou para Jerusalém, o Filho do Homem vai morrer, só que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha, convém que o Filho do Homem seja pregado na cruz. O povo não sabia disso, porque para o povo Jesus falava em parábolas, para que eles ouvissem, mas não entendessem. Por quê? Porque eles eram pessoas que não tinham compromissos com Deus. Mas aqueles 12 que estavam envolvidos com Jesus disse: para vocês eu quero revelar o profundo e o escondido. Amado, você não pode ser uma pessoa que está acostumado e que se conforma em ouvir parábolas, mensagenzinhas, amado. Você deve ser uma pessoa que quer ouvir os segredos, os mistérios de Deus. Você deve ser uma pessoa que quer saber daquilo que Deus está fazendo nessa estação. Você deve ser uma pessoa que se envolve, amado, com as coisas profundas de Deus. Nós não podemos aceitar ficar sentado na cadeira. Esse homem caiu e morreu. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou o pescoço. Quando quebra o pescoço, é como se estivesse desconectando o pescoço do corpo. Amado, quem é o cabeça? Diga Jesus. Quem é o corpo? Diga somos nós. Quando esse homem morre, assim como João Batista, não dá tempo de eu te falar hoje, mas como esse homem morre, João Batista perdeu a cabeça. E esse sacerdote, ele quebrou o pescoço. O que é isso? É como se o cabeça estivesse desconectado do corpo. Você consegue compreender essa revelação, senhor? Não? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quando esse homem cai e quebra o pescoço, é como se estivesse deslocando. É como se ele não tivesse conectado ao cabeça. Quem fica no banco e se acostuma com esse estilo de vida domingueiro está desconectado do cabeça que é Cristo. Pergunta para o seu irmão como é que está a sua vida espiritual. Isaías está conectado ou desconectado? Pergunta para ele. Boa, essa foi boa. Para terminar, Isaías capítulo 42, versículo 3 é o último versículo, nós já vamos orar. Me dá mais 4, 5 minutinhos aí, a gente acaba. O pessoal do louvor pode se posicionar já para a gente fazer o mistério santo aqui. Vamos lá. Isaías 42, verso 3 diz assim: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega, ou pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Olha o que a Bíblia diz: eu quero me ater no pavio. A Bíblia diz: não deixe, em outras versões, não deixe apagar o pavio que fumega. Amém. Aleluia. Sabe qual foi o problema do profeta? Ele foi deixando a vida levar. Ele foi dando tempo. Não, daqui a um tempo eu me conserto. Não, daqui a um tempo eu mudo a minha vida. Não, daqui a um tempo eu faço isso. E amado, e o pavio foi apagando. E a lâmpada foi se apagando. E chegou uma hora que na vida espiritual daquele homem, a lâmpada se apagou. E ele morreu desconectado do cabeça. Aí nós lemos em Isaías: não deixe apagar o pavio que fumega. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Eu não quero julgar o teu pecado, porque eu sei que Satanás armou toda uma cilada para te envergonhar e para poder tirar você do centro da vontade de Deus. Mas o que eu quero mostrar para você é que Jesus quer acender esse pavio na tua vida espiritual. Jesus quer acender você espiritualmente. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Nessa hora você deveria estar dando glória a Deus, irmão. Ou você quer ser domingueiro na presença de Deus? Ou você quer ser só mais um que vem aqui na igreja e que não tem aliança com Ele, e que não sabe essas verdades espirituais e que fica buscando seta na tua vida? Isaías escreveu: não deixe apagar o pavio que fumega. Amado, o pior problema na vida de uma pessoa é não ter a chama de Deus acesa dentro dela. E isso você nota. Eu estava conversando com um cunhado hoje, nós estávamos almoçando na casa dele, e ele não é cristão. E ele disse assim: eu olho para a vida de uma pessoa ímpio, bêbado. Disse assim: eu sei quando a pessoa está na presença de Deus. Amado, é notório, é verdade ou não é? Você vê aquela mulher que era fogo puro, quando você olha de novo, o Espírito Santo mostra: apagou o pavio.
a lâmpada apagou. Você vê o brilho. Verdade. Você vê aquela pessoa que estava caída fora da presença. Você vê aquela pessoa que estava nas mãos literalmente de Satanás. Mas quando o Espírito entra e toma aquela pessoa por inteiro, você olha para o rosto daquela pessoa e você vê o brilho da lâmpada do Senhor. Você vê a chama de Deus na vida daquela pessoa. Amado, nós devemos ser identificados não pelo nosso estereótipo, mas pela chama de Deus na nossa vida. E eu quero orar com você nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito possa falar no teu coração. Eu quero falar com você essa noite. Eu quero que você se coloque de pé junto comigo.